Então, bom dia. Então, vamos aqui para mais uma conferência. Hoje nós vamos começar a conferência da ressurreição, né? O capítulo 5 do princípio divino, o capítulo da ressurreição. Espero que gostem, então vamos aqui para começar o capítulo da ressurreição. Então, em 1 Tessalonicenses 4,16 fala: os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Mateus 27:52 fala: os sepulcros se abrirão e os corpos de muitos justos ressuscitarão. Então, aqui também tem um exemplo aqui também das profecias, né? Tipo assim, será que a gente tem que aceitar literalmente essas profecias? Porque essas profecias, elas são um pouco antigas, né? E causam uma grande confusão na cabeça do ser humano, já que o ser humano hoje está com nível de espiritualidade, está com nível de intelectual bem mais avançado do que antes. Então, por isso que essas profecias causam uma grande confusão na cabeça dos cristãos, ou seja, uma grande confusão na fé cristã, para falar, né, melhor assim, né? Causa uma grande confusão na fé cristã, né? Então, ressurreição vai explicar isso pra gente. Se são uma ressurreição. Então, ressurreição significa voltar à vida. Então, para voltar à vida, né? Para voltar à vida, é preciso que estejamos mortos, né? Então, para desvendar o significado da ressurreição, né, devemos esclarecer os conceitos bíblicos de vida e de morte, né? Por isso que na ressurreição nós vamos esclarecer os conceitos bíblicos sobre a vida e também na morte. Então, vamos começar aqui, né? Conceito bíblico de vida e morte. Então, certo dia, um discípulo perguntou a Jesus, né? Se ele podia voltar à sua casa para enterrar o seu pai falecido, né? Então, ele perguntou, né? Se ele podia enterrar o seu pai falecido. E aí Jesus disse para ele, né? Deixa eu ver. Em Lucas 9,60, falando: deixe que os mortos enterrem seus mortos, né? Deixe que os mortos enterrem seus mortos. Então, através das palavras, Jesus fala, né? Que a Bíblia contém dois conceitos distintos de vida e de morte. Então, passa aqui. Então, o primeiro conceito de vida e morte diz respeito à vida física. Então, ó. Ok, então, o primeiro conceito de vida e morte diz respeito à vida física, né? Então, que a morte significa o fim da vida física, né? Como era o caso do falecido pai do discípulo, né? Que ia ser sepultado. Nesse sentido, a vida diz respeito ao estado em que o eu físico mantém suas funções fisiológicas, né? Então também um segundo conceito, né? Que são dois conceitos. Então, o segundo conceito de vida e morte com respeito àquelas pessoas vivas, né? Que tinham se reunido para sepultar um falecido, a qual ele chamou de os mortos, né? Então, tem a pergunta, né? Será porque ele queria dizer que por elas não terem aceitado Jesus estavam afastadas do amor de Deus? Será que por ele não ter aceitado Jesus eles estavam numa situação ruim? Eles estavam numa situação assim, morte espiritualmente? Este segundo conceito, né, de morte não se refere à expiração da vida física, né? Então, isso, né, significa deixar o amor de Deus, falando assim, o seio do amor de Deus, assim, mais completamente, cair no domínio de Satanás, né? Ou seja, deixar de servir a Deus e cair no domínio de Satanás, dizendo assim, né? Aqui o conceito da vida, né, ela se refere ao estado de viver de acordo com a vontade de Deus sob o domínio de Satanás, né, sob o domínio do seu infinito amor, né? Então, segundo o conceito da morte, significa o estado sob o domínio satânico separado do seu, do amor de Deus, né? E da vida também fala do estado de viver ativamente sob o domínio
do infinito amor de Deus, né? Esse é o segundo conceito, né? Então, vamos passar aqui. Ok. Por outro lado, mesmo que a vida física de uma pessoa tenha expirado, ela permanece viva, né? Então, no verdadeiro sentido, se o seu espírito habitar no reino de Deus no céu, o reino do mundo espiritual, onde Deus governa pelo amor. Então, assim, tá, no conceito, né? O segundo fala que morto significa estar no domínio de Satanás, né? No segundo conceito, né? Já no primeiro fala que é função parou, né? Então, no segundo é mais externo, né? Então, tá falando que o morto é meio que cair no domínio de Satanás, né? Por estar morto espiritualmente, né? E vivo quer dizer estar no domínio do amor de Deus, assim, no seio do amor de Deus, ativamente na vida de fé ativa com Deus, né? Então, em Apocalipse 3:1 fala, né? És considerado vivo, mas estar morto. Aqui tem também dois conceitos, né? Vivo, que eu considero o corpo físico, e o morto espiritual, né? Tá? João 11:25. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. João 11:26. Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá, né? Todo aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Em Lucas 17:33. Tudo o que procurar a salvar a sua vida, perdê-la-á, mas todo o que a perder, encontrá-la-á. Pois é, então aqui se refere aos dois conceitos, né? O do corpo físico e também o do espírito, né? Que a palavra que a gente pode separar aqui, né? Do Apocalipse, o vivo, né, se refere ao corpo físico, e o morto significa o espírito, né? Então, cada versículo, né, se refere ao corpo físico ou ao espírito, né? Tem esses dois conceitos, né? Esses são feitos de dois conceitos, né? Então, aqui já no João 11:25, né? O morto é o conceito do corpo físico e o que viverá é o do espírito. Então, tem esses dois conceitos nos versículos, ou seja, né, assim, né, são diferentes formas, diferentes conceitos, né, para cada versículo. Agora vamos para a morte causada pela queda, né? Então, vamos lá. A morte causada pela queda. Então, nós aprendemos, né, que existem dois conceitos bíblicos diferentes de morte, né? Diferentes da morte, né? Nós aprendemos dois conceitos bíblicos, né? Então, vamos aqui, né? Deus criou os seres humanos para envelhecerem e voltarem ao Pai. Então, o homem espiritual, né? Ele é eterno, né? Então, o homem espiritual, ele sempre vai viver no mundo espiritual, né? Ele vai viver eternamente no mundo espiritual, né? O espírito, né? O homem espiritual, ele sempre vai viver no mundo espiritual. Ele vai viver eternamente no mundo espiritual. Ele é eterno. O homem físico, ele não pode viver para sempre, né? Ou seja, ele vai morrer um dia. Ele vai tornar-se pó um dia. Então, ele não pode viver para sempre, né? O homem físico, Deus criou os seres humanos para envelhecerem e voltarem ao pó, né? Ou seja, Deus criou os seres humanos para não viver para sempre, né? Então, assim, tem aqui o exemplo, né? Tem aqui um exemplo, né? Que o corpo físico é como se fosse uma roupa, né? O corpo é como se fosse uma roupa que deve ser... Porque assim,
É um exemplo, né? Assim, que é como se fosse a roupagem do espírito. Assim, a gente, assim como nós descartamos, né, essas roupas já muito usadas, também o nosso corpo deve ser descartado quando a gente envelhecer e enfraquecer, né? Então, quando a gente envelhecer, é tipo assim, é uma roupa que deve ser trocada. A gente tem que se ressuscitar, né? Tipo assim. Então, é como se fosse uma roupa que já não serve mais, já tá estragada, roupa que já envelheceu, então ela deve ser trocada, né? Trocando por um homem espiritual, virando pó. Aí, trocar por um homem espiritual pra ser, né? Meio que lavado, mas tipo assim, é mais ou menos isso, né? Então, também tem exemplo aqui explicando, né? Porque se o homem físico nunca morresse, se ele vivesse para sempre aqui no mundo físico, se ele vivesse para sempre aqui com a carne, né? Deus não precisaria criar um mundo espiritual, né? Deus não precisaria criar um mundo espiritual, né? Porque Deus criaria outro mundo, né? Ou um mundo espiritual para, né? Só para ter, né? Não. Tem um motivo, né? Então, se fosse assim, Deus não precisaria criar um mundo espiritual. Se o ser humano vivesse sempre na carne, se o ser humano vivesse sempre no corpo, no mundo físico, né? Então, o mundo espiritual também não surgiu pela queda, né? Ele é a criação original de Deus. Então, Deus criou o mundo espiritual mesmo, né? Deus criou, ele não foi surgido depois da queda, ele não surgiu pela queda, né? Assim, por motivo da queda, não. Foi Deus que criou, né? Deus criou originalmente o mundo espiritual. Então, também tem aqui esse exemplo, né, da flagrância das folhas. Então, a lagarta, né, no solo está. Então, aqui tem um exemplo da lagarta, né? Então, assim, a lagarta, né, ela vira borboleta depois, né? Mas a lagarta, ela tem uma vida feliz, né? Ela caminha, né, pelas flores e tudo mais, debaixo da terra, assim, né, pelo néctar das flores. É bom, né, ser lagartinha e tudo mais, só andando pelo néctar, pelas flores no dia ensolarado. Mas um dia ela vai virar borboleta, né? Um dia ela vai virar borboleta, né? Isso é fato. Um dia ela vai virar uma borboleta, né? Mas se fosse assim, ela se apegaria, né, a ser uma lagarta. Mas ela não tem escolha, né? Então, assim, um dia ela vai virar uma borboleta e tudo mais, né? Mas não, a gente, né, também, né, a gente não sabe o outro mundo, né, que depois da morte como vai ser, né? Não sabe o outro mundo novo, né? Então, o ser humano, né, ele é apegado à vida física, né? E o ser humano tem medo da morte, né? Mas o ser humano, se ele conhecesse, se ele soubesse como é o mundo espiritual, se ele soubesse como o mundo espiritual é um lugar bom, ele estaria ansioso por ir, né? Ele não teria medo da morte, né? Ele ficaria ansioso por ir, né? E ficaria ansioso para ir para o mundo espiritual, né? E se o ser humano não caísse, né? O ser humano também poderia conversar livremente, né? Se comunicar livremente com os homens espirituais, com o mundo espiritual, né? Então, qual foi a morte causada pela queda, né? Foi comeu do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, né? A gente falou sobre isso lá no capítulo da queda humana. Então, em Gênesis 2:17 fala: mas não comas do fruto da árvore da ciência do bem e do mal, porque no dia que dele comeres, morrerás indubitavelmente. Quem falou isso foi Deus, né? Ele falou para Adão e Eva para não comerem do fruto, né? Porque senão, na hora que ele comesse, certamente eles morreriam. Mas mesmo assim eles comeram. A gente falou isso lá no capítulo da queda, né? Se você não assistir, assiste lá, que também tá bem explicado.
Então, Adão e Eva, eles morreram no dia que, né, comeram do fruto, né? Então, eles já tiveram filhos. Então, eles continuaram a vida física e multiplicaram os filhos. Eles multiplicaram filhos, continuaram na vida física. Eles não morreram, comer do fruto, como uma maçã, não. Eles não morreram, né? Eles morreram espiritualmente isso. Mas eles continuaram multiplicando os filhos, tudo mais, multiplicando os filhos e produzindo uma sociedade humana corrupta. Ou seja, por causa que eles caíram, eles adquiriram o pecado, eles adquiriram na natureza da caída, eles produziram uma sociedade humana corrupta, né? Eles transmitiram, né, assim, o pecado e transmitiram a natureza da caída para os seus filhos, né? E assim foi criando para sociedade, nação, mundo, né? Da família, sociedade, nação e mundo, né? Assim, através do erro deles, né? Então, a morte causada pela queda foi cair do domínio de Deus para o domínio de Satanás, né? Então não era morte, assim, inspiração da vida física, que nem fala aqui, né? Não foi assim uma... Eles não morreram fisicamente, eles não morreram assim de verdade, né? Eles não morreram de verdade. E sim, isso quer dizer morrer espiritualmente, ou seja, eles caíram do domínio de Deus lá para baixo para o domínio de Satanás. 1 João 3,14 fala: quem não ama permanece na morte. Romanos 6,23 fala: o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Em Romanos 8,6 fala: inclinar-se para a carne é morte, mas inclinar-se para o espírito é vida e paz. É muito interessante. Então, vamos aqui para 3, né? Significado da ressurreição. Vamos lá. Então, vamos ver aqui o significado da ressurreição, né? Então, que o corpo humano, uma vez tornado pó, não pode ser ressuscitado, né? O corpo humano, uma vez tornado pó, não pode ser ressuscitado ao seu estado original, né? Não será necessário ao homem espiritual tomar de novo a sua carne, já que há um vasto mundo espiritual para onde ele deve ir lá e viver para sempre, né? Então, o ser humano não vai voltar para o corpo físico, né? Já que tem um mundo espiritual tão vasto e grande, né? Tão vasto, é um vasto mundo espiritual para ele poder habitar lá para sempre, eternamente, né? E que fala: quando nós nos arrependermos de nossos pecados, fazendo-nos cada vez melhores dia a dia, estamos nos aproximando da ressurreição, né? Então, quando nós nos arrependermos do nosso pecado, nós vamos estar se aproximando da ressurreição, nos ressuscitar e sair do domínio de Satanás, né? Porque através da queda nós caímos do domínio direto de Deus para o domínio de Satanás. E através da ressurreição, através da restauração, nós vamos voltar do domínio de Satanás para o domínio direto de Deus. Então, a ressurreição são fenômenos que ocorrem no processo da restauração do homem. Importante. E aqui tá dizendo, né? Então, João 5,24: quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna e não incorre na condenação, mas passou da morte para a vida, né? Então, o sentido desse versículo é que ressurreição significa sair do seio de Satanás pela crença em Jesus e voltar ao seio do amor de Deus. Isso significa ressurreição. Sair do seio de Satanás, sair do domínio direto de Satanás, sair do domínio de Satanás para crer em Jesus, crer no Messias e voltar ao seio do amor de Deus, de voltar para o domínio direto de Deus. Isso significa ressurreição. 4. Como é que a ressurreição muda o homem? Como é que a ressurreição muda o homem? Aqui. Então, Adão morreu espiritualmente através da queda, né? Ele morreu espiritualmente através da queda, né? Mas, ele morreu espiritualmente, mas, tipo assim, o corpo físico dele não mudou nada. Ele ficou igual, não mudou nada,
né? Mas Marcos 14:44 fala: Olá, o que traía tinha lhes dado um sinal, dizendo: aquele que eu beijar, esse é, prendei-o, levai-o com segurança, né? Então Jesus, né, ele foi o homem que cumpriu a finalidade da criação. Então o discípulo tem que acreditar em Jesus, porque é como se fosse a árvore da vida, né, que chegou para, né, assim, para que o ser humano pudesse crer nele e alcançar a árvore da vida, que significa a perfeição, né, o Adão aperfeiçoado, né? Então, a ressurreição espiritual através de Jesus é fisicamente igual, né? Então não tem diferença. Então, nós podemos ver aqui. Então, nós podemos ver aqui. Então, que fala, né? Mesma coisa que falou aqui, né? Aqui do passado aqui. Que Deus, ele foi um homem que cumpriu a finalidade da criação, mas os seres humanos, ele não era diferente das outras pessoas, né? Fisicamente ele era igual às outras pessoas, ele não era diferente, né? Ele era um homem aperfeiçoado, ele era a árvore da vida aperfeiçoada, sim, né? Ele era o Adão aperfeiçoado, né? Significava Adão aperfeiçoado. Foi um homem que cumpriu a finalidade da criação, mas ele não era diferente, né? Ele não era diferente das outras pessoas, ele não era diferente das outras pessoas, né? Ele era, né, igual, né, às outras pessoas, né? Não era diferente. Não tinha diferença, né? Então, aqui, né? Se o corpo tem moradia de Satanás e o corpo tem templo de Deus, seria o mesmo corpo. Não mudaria, né? A face dele ou o corpo dele não mudaria. Seria o mesmo, né? Mas no coração da pessoa mudaria, né? Porque ela voltaria para o amor de Deus, né? Então, aqui, falando, né? Ressurreição, né? Sair, né? Que a gente viu, sair do domínio de Satanás para o seio do amor de Deus, né, para voltar para o domínio direto de Deus, né? Isso significa a ressurreição, né? Mas a ressurreição, tipo assim, mudaria, tipo assim, o coração da pessoa, né? Claro, assim, o jeito da pessoa de ser não mudaria fisicamente a pessoa, mas sim espiritualmente, né? A pessoa também seria renovada espiritualmente, né? Ela seria renovada, ocorreria uma ressurreição no espírito dela, né? No coração dela, realmente seria uma nova pessoa, não fisicamente, mas sim espiritualmente. Chegamos na seção 2, providência da restauração. Então vamos parar por aqui, né? Ficou longo, né? Mas é isso, né? Vai ser até um pouquinho mais longo agora, mas é isso. Obrigado aí por assistir. Se tiver chegado até aqui no final, muito obrigado por assistir. Espero que tenham gostado aqui da explicação. Se tiver ficado meio confuso, desculpa mesmo, porque às vezes eu falo um pouco rápido e às vezes não dá pra entender, né? Mas é isso, muito obrigado por tudo. E é isso. Até mais, até a próxima, né? Vou tentar estar lançando aqui conferências realmente, sim, quase todos os dias eu vou tentar, né? Sim. Vai dar certo, né? Eu vou tentar estar lançando todos os dias, realmente, pra, né, poder, assim, tá dando esse conteúdo, né, do princípio divino pra cá. Então é isso, obrigado aí por assistir e até a próxima.